Eu falo isso toda hora, mas eu acho que nunca vai ser suficiente. Se você quer aprender matemática, aprenda o básico primeiro. Seja humilde, volte lá atrás, 5º ano, 6º ano, naqueles livros mesmo, e aprenda o básico. Senão você não vai sair do lugar, não vai, tá? E é por isso que agora eu vou mostrar aqui uma questão de fração, para a gente entender muito bem esse básico, e depois eu vou pegar uma questão do Enem. Essa primeira questão aqui é da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, só que ela tem uns conceitos bem legais que eu quero que vocês aprendam. Então, preste muita atenção, tente fazer antes de eu mostrar como se faz, porque assim você vai aprender muito mais, tá? Então vamos lá. André, Bernardo e Carlos retiraram respectivamente 1/2, 2/7 e 1/14 do total de doces de um pacote. E a pergunta é: quem retirou o menor número de doces? Difícil? Mais ou menos? Ó, vamos desenhar aqui. Desenhando fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. O primeiro, que foi o André, ele fez o seguinte. Isso aqui é meu pacote de doces, tá? Meu pacote de doces inteiro. E ele falou que o André foi lá e comeu 1/2. 1/2 ele comeu. Ele fez isso aqui, ó. Comeu 1/2. 1/2 disso aqui é o quê? Lembra? Isso aqui significa a quantidade de pedaços que foi dividida a coisa. A barra, o pacote de doces, qualquer coisa, tá? Então foi dividido em 2 pedaços. Desses 2 pedaços, ele comeu quantos? Tá aqui, ó. André comeu isso aí. Esse aí foi o André. Depois chegou quem? Chegou o tal do Bernardo, que foi lá e comeu 2/7. 2/7. Então ele comeu isso aqui do mesmo pacote. O mesmo pacote. Ele comeu 2/7. 7 é o quê? É o total de pedaços, né? Vamos dividir aqui então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele comeu 2 pedaços. Ele comeu isso aqui, ó. Pá, pá. E o terceiro... Então, vamos lá. O terceiro cara comeu, que é o Carlos, comeu 1/14. Vamos colocar aqui o Carlos, ó. O Carlos fez o seguinte. 1/14 do total. 1/14, vamos dividir assim, ó. Eu vou dividir primeiro no meio, depois vou dividir aqui 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desses 14 pedaços, ele comeu quantos? Aqui, ó. 1 pedaço. 14 pedaços, comeu só 1. Quem comeu menos? Tem alguma dúvida de quem comeu menos? Do pacote inteiro? Foi o Carlos, né? Foi o Carlos que comeu menos. Simples assim, tá? Agora vamos para a letra B, que ela tem umas coisinhas mais legais pra gente aqui. Letra B. A quantidade de doces que restou no pacote corresponde a que fração do total? Então ele está me dizendo assim, ó. Quantidade de doces que restou. Imagina que aqui está o pacote inteiro. Aqui está o pacote. E aí veio o André, comeu metade. Veio Bernardo, comeu mais um pouquinho aqui. Veio Carlos e comeu mais um pouquinho aqui. Então eles comeram essa parte todinha aqui, ó, do nosso pacote de doces. Ele está perguntando que fração foi essa que sobrou aqui em relação ao total. Como é que a gente vai descobrir? Como é que a gente vai descobrir? Como é que a gente vai descobrir? Tá. Gente, vocês têm que entender... Ó, você tem que entender que a fração... A maior confusão é essa coisa de frações diferentes. Vamos supor assim, ó. Se eu falasse aqui... André comeu 1/3. Depois Bernardo comeu 1/3. 1/3 mais 1/3 é quanto? Ah, não lembra? Vamos lá. Quanto é que é uma maçã mais uma maçã? 2 maçãs. Quanto é que é um carro mais um carro? 2 carros. Quanto é que é um celular mais um celular? 2 celulares. Então, quanto é que é 1/3 mais 1/3? 2/3. 2/3. Vamos imaginar na figura agora. Vamos imaginar assim, ó. O primeiro aqui tinha 1/3. 1/3 é isso aqui, né? 1/3. O segundo aqui, ó, tinha 1/3 também. Quando eu somei os dois, vai dar o quê? Tem como isso aqui dar, sei lá, 3 mais 3 vai dar, sei lá, 2. Tem gente que acha que é assim, ó. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. 2/6. Mas vê se faz sentido.
Aqui o cara só tinha um pedacinho de 3. Aqui tinha só um pedacinho de 3. Quando somar os dois, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 pedacinhos de 3. É isso que eu vou ter. Não vão ser isso aqui que é 2 pedacinhos de 6, tá? Não faz sentido, não faz sentido. A gente tem que ter essa noção para não confundir. Por isso que quando o número de baixo, que é o denominador, tá? O número de baixo, ele é igual, eu consigo somar com muita tranquilidade, porque os tamanhos são iguais. O problema é quando eu tenho 1 sobre 3 e 1 sobre 2. 1 sobre 3 é isso aqui, ó. Isso aqui é 1 sobre 3. 1 sobre 2 é isso aqui, ó. Metade. Olha a diferença de tamanho. Aqui é menor do que isso aqui, que é metade do tamanho total. Então, é aqui que fica complicado. Quando eu vou somar 1 sobre 3 mais 1 sobre 2, fica complicado. Mas eu tô aqui para descomplicar. Como é que a gente pode melhorar, então, facilitar a nossa vida aqui? Você lembra daquela ideia de frações que são equivalentes? Equivalentes. São frações que têm o mesmo... Vamos deixar ali. São frações que são idênticas. Frações que são iguais. O que é melhor? 1 sobre 2 ou 2 sobre 4? O que é melhor? Quem que é maior, quem que é menor aqui? Sabe bem dizer, não? Sabe bem dizer? Ah, tô na dúvida, né? Vamos desenhar. Olha aqui, ó. Pizza. Dividir em quantos pedaços? 2 pedaços. Quantos pedaços eu comi? 1 pedaço. Tá ali dizendo já. Tá, comi isso aí. Entendi. Agora eu vou pegar outra pizza e vou dividir daquele outro jeito lá. Vou pegar outra pizza e vou dividir assim, ó. Mesma pizza. Vou dividir ela em 4 partes. 4 partes. Tá aqui, bonitinho. Quantos pedaços eu comi? 2. Tá ali, ó. E agora? O que é maior? É isso aqui ou é isso aqui? É igual, né? É igual. Igual. Idêntico. Então, quando a gente olha pra cá, 1 sobre 2, 2 sobre 4, parece que um é maior que o outro, não sei. A gente acaba confundindo. Mas na hora que eu coloco aqui na prática e começo a dividir, eu vejo que não. Que elas são iguais. Isso que são frações equivalentes. São frações que os números são diferentes de um do outro, mas elas representam a mesma quantidade. Elas representam a mesma coisa. Como é que isso me ajuda aqui a responder? Poxa, é óbvio, né? Ó, se esses aqui estão divididos em pedaços diferentes, basta que eu encontre o quê? Uma fração equivalente para elas. Uma fração equivalente, já que o valor não altera. Uma fração equivalente em que o número de pedacinhos divididos seja o mesmo. Opa, acho que eu entendi, Léo. Acho que eu entendi. Ó, vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, aquela de 1/3 mais 1/2. Vamos dividir aqui, ó. Vamos fazer assim. Não, vamos fazer assim. Tá aqui dividido em 3 partes. 3 partes. E eu comeria 1. E esse aqui está dividido em 2 partes. E eu comeria 1 também. E eu pergunto, qual é a fração que representa a soma dos dois? Aí lembra? Como estão divididos em pedaços diferentes, eu não posso sair somando aqui. 1 mais 1, 2. Não pode. A gente tem que descobrir o quê? A fração equivalente. Nesse caso aqui, a fração equivalente é o quê? Vamos fazer assim, ó. Vamos dividir essa aqui em 6 partes e essa aqui em 6 partes. Vai dar certo, ó. Vamos dividir aqui, ó, em 3. Ó, dividir aqui em 3. 1, 2, 3. Vou dividir aqui em mais 3, ó. 1, 2, 3. Aqui é a mesma coisa. Só que para dar 6, eu vou ter que dividir aqui em 2, aqui em 2 e aqui em 2. Pronto. Agora eu tenho 2 pedacinhos com a mesma quantidade. Que fração é essa daqui? 1, 2, 3. De quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 6. Que fração é essa daqui? 1, 2. De quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu descobri a fração equivalente. Antes aqui eu tinha 1/3, agora eu tenho 2 sobre 6. Antes aqui eu tinha 1 sobre 2, agora eu tenho 3 sobre 6. Descobri a fração equivalente. Agora o número aqui, ó, é o mesmo. O que a gente faz? Soma. Lógico, vai continuar sendo dividido em 6 pedaços. Então embaixo continua 6. 2 mais 3, 5. Descobri a soma. Tá? É isso que a gente vai fazer. Só queria que vocês entendessem. Ficou na dúvida? Eu tenho um vídeo de frações que fala só sobre a soma de frações, detalhado, tudo bonitinho. Ficou na dúvida, vai lá, tá? Mas é essa a ideia.
Só dando uma revisada rápida aqui pra gente não se perder. Frações equivalentes. São frações equivalentes. E o que é legal perceber é que se eu tenho uma fração aqui de 1 sobre 2, e eu multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, sei lá, vou multiplicar aqui por 3 e multiplicar aqui por 3. Vai dar o quê? Vai dar 3 em cima, 6 embaixo. 3 sobre 6. Ficou meio longe, né? 3 sobre 6. Isso é a mesma coisa que isso aqui. Então, se eu multiplico em cima e embaixo, eu vou encontrar sempre frações equivalentes. Lembra aquela lá, ó? 1 sobre 2. E eu multiplicar aqui por 2 e aqui por 2, vai dar o quê? 2 sobre 4. Lembra daquela pizza que a gente acabou de desenhar, que tinha uma pizza de 1 sobre 2 e outra pizza de 2 sobre 4? Não eram exatamente iguais? Então é isso que acontece. Se eu multiplico o mesmo número em cima e embaixo, vai dar uma fração equivalente. Eu vou dividir em pedaços menores aquela pizza, mas vai ser a mesma quantidade de pizza que eu vou estar comendo. É só isso. E o contrário também vale. Se eu multiplico em cima e embaixo, beleza. Se eu divido em cima e embaixo, também. Porque imagina aqui, ó. Se eu tiver essa fração aqui, 3 sobre 6, e dividir em cima e embaixo por 3, dividir aqui por 3, dividir aqui por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Ó, voltei aqui. Voltei na primeira. Então, é assim, qualquer fração. Você pode multiplicar em cima e embaixo, e você pode dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, que não vai alterar. Não vai alterar. Então é isso que a gente vai buscar aqui, ó. Eu quero que essas três frações fiquem equivalentes. A única forma de fazer isso é multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número. Vamos então tentar descobrir que número é esse e multiplicar. Acabou. E acabou, vai ficar muito fácil. Olha lá, olha lá. Com calma. Sem agonia que vai dar certo, vai dar certo. Vai dar muito certo. Já deu, né? Vamos assim, vamos fazer assim. Vamos fazer assim, ó. Ó, presta atenção aqui. Pegar essas duas aqui. Vamos por partes. Como é que eu faço para deixar essas duas aqui com o mesmo número embaixo? Eu estou enxergando aqui uma coisa, ó. Eu posso, por exemplo, o 7 para chegar no 14, eu preciso multiplicar por quanto? Por 2. Opa, então se eu multiplicar isso aqui por 2, multipliquei aqui por 2, e multiplicar por 2 em cima, lógico, se eu multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima também, né? Se eu multiplicar aqui, embaixo e em cima por 2, eu vou encontrar uma fração equivalente em que o número embaixo vai ser 2, vai ser 14. Concorda comigo? Vamos multiplicar aqui, ó. Vamos botar aqui do lado. 7 vezes 2, 14. 2 vezes 2, 4. Ó. Encontrei a fração equivalente. Caiu aqui. Vamos lá. Encontrei a fração equivalente que corresponde a essa daqui. Encontrei. Então, deixa aqui guardadinho. Já tem aqui 14, aqui 14. E essa aqui, que tem o 2. Tem como eu fazer esse 2 chegar no 14? Tem algum jeito, alguma mágica que eu posso fazer aqui? Tem alguma mágica. Olha lá, ó. Que número que eu multiplico o 2 para dar 14? Pensa aí, 2, 3, vai testando. A gente descobre que o 7. Se eu multiplicar aqui por 7, lógico, multiplica embaixo por 7. Deixa eu melhorar aqui, né? Ó, vezes 7. E aqui em cima, vezes 7 também. Lembra? Multiplicou embaixo, multiplica em cima. Dividiu embaixo, dividiu em cima. Multiplicou por 7, multiplicou por 7. O que acontece? O que acontece aqui? Vai dar o que embaixo? 14 embaixo. Em cima, vai dar o 7. 14 sobre 7. Olha o que aconteceu. 14, 14, 14. 14, 14, 14. Todos eles estão agora divididos em 14 pedaços. E só pra gente imaginar que aqui eu estou vendo em números, mas se eu quiser dividir aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Vamos dividir aqui em 7 pedaços. Eu multiplicar por 7, é como se eu estivesse dividindo em 7 pedaços cada um desses aqui. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mais 7, 14 pedaços aqui. Desses 14, quanto que ele está comendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha lá. 7 pedaços de um total de 14. 7 pedaços de um total de 14 pedaços. Então, o que a gente vê no número, dá pra ver também na imagem. E pronto. Olhando para essas três aqui agora, ficou fácil saber quanto que sobrou. Não foi? Porque eu tenho 7 sobre 14 aqui, 4 sobre 14, 1 sobre 14. Então, literalmente, eu vou somar elas. Eu vou somar assim, ó. 7. O pincel tá meio ruim aqui, ó. 14 mais 4 sobre 14 mais 1 sobre 14. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu aqui, ó. Todos eles, eu tenho um total de 14 pedaços. Então,
aqui embaixo não tem discussão. O meu pacote ainda está dividido em 14 pedaços. Só que desses 14 pedaços, quantos eu tenho agora? Quantos docinhos, vamos dizer assim? Quantos docinhos? 7 mais 4, 11. 11 mais 1. 12. Complicado? Achou complicado? Não é complicado não, né, gente? Assim, se não entender alguma coisa, volta, pergunta aqui nos comentários. Mas é essa a ideia. O que ele estava perguntando antes? Quanto que sobrou no pacote? Olha aqui, ó. Lembra que a gente colocou aqui o desenho? Quanto que está sobrando? Fulaninho, o André comeu uma parte, Bernardo comeu outra parte e o Carlos comeu outra parte. Tá aqui, ó. O André, Bernardo e Carlos. Cada um comeu uma parte. Deu essa aqui. Então significa que essa parte do pacote representa o quê? A soma dos três, que é quanto? Olha lá, ó. 12 sobre 14. Opa! Se 12 sobre 14 é isso aqui, quanto é que sobra nesse pedacinho aqui? Quanto é que é? Vou fechar o total. Tá na dúvida ainda? Tá na dúvida ainda? Tá, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui tem 14 pedaços, né? 12 pedaços ele comeu. Vamos colocar lá 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que fração restou, então? Que fração restou? Essa aqui foi a fração que eles comeram do pacote. Que fração restou? Olha lá, ó. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. 2. Ó. 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 14. Olha que loucura. Então isso aqui foi o que sobrou. É só imaginar também, ó. 12. 12 para chegar no 14. Tá faltando quanto? Tá faltando 2. Opa. Tá faltando 2. 14 lá embaixo. Acabou. 2 sobre 14. Essa é a fração que restou no pacote depois que os três comeram. Essa é a fração, tá? Então, vocês estão vendo que se a gente pegar a ideia, pegar o conceito, não ficar decorando, alguém pode falar assim, mas tem um MMC, MDC, tem isso aí, tem. Só que, sem entender isso aqui, decorando, é mais difícil, tá? É mais difícil. Eu digo isso porque eu já vi muita gente decorar, e aí quando a gente decora, a gente erra um detalhe porque não entende, fica aquela coisa automática, não sei, tá? Para algumas pessoas pode até dar certo, mas para a maioria eu vejo que não dá, porque as pessoas continuam com dúvidas lá no básico. Então, se a gente entender a ideia por trás de todo esse MMC, essa história toda, fica mais fácil. Eu acho assim. Tranquilo isso aqui, beleza. Vamos então agora tentar entender a letra C, a próxima. Porque se a gente entender essa letra C aqui, vai ficar melhor. E a letra C fala assim, ó. André deu 15 doces a Carlos e ficou com o mesmo número de doces que Bernardo. Quantos doces havia inicialmente no pacote? André deu 15 doces a Carlos e ficou com a mesma quantidade de doces que Bernardo. Vamos fazer assim, ó. Aqui é o André, aqui é o Bernardo e aqui é o Carlos. Lembra? André, Bernardo, Carlos. André, Bernardo, Carlos. André, Bernardo e Carlos. E o que aconteceu foi que eles ficaram com a mesma quantidade depois. Foi assim que aconteceu, ó. Outra dica, gente. Sempre que você lê a questão, ali, às vezes, algumas pessoas podem não entender de primeira, ficou na dúvida, sei lá. André, Bernardo, não entendi. Por partes, ó. É assim que eu faço. É literalmente isso que eu faço. André deu 15 doces da Carlos. Parou aí? Aqui, ó. Aqui. 15. Pode até colocar aqui, ó. 15 doces. 15 doces. É isso que literalmente isso. Eu vou lendo, quando eu não entendo, eu vou lendo pedaço por pedaço até chegar no final. E ficou com o mesmo número de doces que Bernardo. Quando ele deu esses 15 doces, ele ficou com a mesma quantidade de número que Bernardo. Eu faço uma setinha aqui, ó. Depois disso aqui, então eu posso fazer até assim, ó. Depois disso, ele ficou com a mesma quantidade de doces que Bernardo. Um igual aqui, ó. Tá? Primeiro passo, ele deu 15 doces. Segundo passo, ele ficou com a mesma quantidade de doces que Bernardo. Quantos doces haviam inicialmente no pacote? Olha o que aconteceu aqui. Quando ele deu 15, ele ficou com a mesma quantidade de doces que Bernardo. Ou seja, conclusão. Pausa e tenta pensar antes. Então, o que isso significa? Porque esse é o pulo do gato. E quando você consegue entender sozinho, o aprendizado realmente aconteceu. Agora, se eu chegar e dizer aqui, e você só olhar assim, entendi. Entendeu, mas não aprendeu. Infelizmente é assim, tá? Infelizmente é assim.
Aí você vai ter que fazer outros exercícios desse aqui para conseguir fazer sozinho e aí sim você vai falar, eu aprendi. Pausa e pensa. Mas é assim, ó. Se ele deu 15 doces e ficou com 1 sobre 14, então quanto representa esses 15 doces? Poxa, se ele tinha 7 sobre 14, aí ele tirou uma parte, menos alguma coisa aqui, e ficou com 1 sobre 14, que fração foi essa aqui? Que fração foi essa aqui que ele tirou? 7, 14, 1, 14. Foi o quê? 6, 14. 7 menos 6 dá 1. 6, 14. Então ele tirou isso aqui de fração e ficou com 14. Só que a dica dele foi que esse que ele tirou aqui é a mesma coisa dos 15 doces. 15 doces. 15 doces. Então, se 6 sobre 14 representam 15 doces, eu tenho que só agora descobrir quanto que 1 sobre 14 representam de doces e eu vou multiplicar por 14. Como assim, ó? Vamos lá. Imagine aqui que eu tenho a barra inteira, o pacote inteiro de doces. Vamos dividir ele em 14 pedaços. 7 aqui, 14 pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 pedaços. Desses 14, olha aqui, ó. 14, ele comeu quantos? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços. Isso aqui representam 15 doces. 15 doces. Foi isso que a gente já então entendeu disso tudo. Ele está perguntando só assim. Todo ele. Vai ser quanto? Todo ele. Então, ó, se esses 6 pedacinhos representam 15, se eu colocar mais 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui deu quanto? Isso aqui deu quanto? Deu 15 também. A gente não sabe isso? 6 representam 15? Tá faltando agora aqui só 2. 2. Opa, como é que eu faço para descobrir esses 2, hein? Como é que eu faço? Olha aqui. Se 6 pedacinhos representam 15, então 2 pedacinhos vão ser quanto? A cada 2 aqui, ó. 2, mais 2, mais 2. Isso tudo vai ser... Cada um dessas partes vai significar quanto? Isso aqui é 15. Esse mais esse, para dar 15, e são exatamente iguais. A única opção é o quê? 5 mais 5 mais 5, né? Aqui, ó. É como se fosse aqui. 5, 5 e 5. 2 pedacinhos, deu 5. 2 pedacinhos, deu 5. 2 pedacinhos, deu 5. Somou os 3, dá os 15. Opa! Então eu descobri que 2 pedacinhos são 5. Então esse pedacinho que sobrou aqui, 5 pedaços. Então qual é a quantidade total de doces? 15 mais 15 mais 5. 35. Tranquilo? Deu pra entender? De boa? Tá, beleza. De boa então. Você então viu que realmente não é simples, mas quando a gente entende a ideia, dá pra fazer. Então é totalmente possível. Não é simples, não é fácil, mas é completamente possível entender isso aqui e acertar qualquer tipo de questão de fração que cair no Enem. Tá? Qualquer uma. Vamos então agora pegar essa questão aqui do Enem. Tá? Que eu só preciso saber fração equivalente. Se eu souber fração equivalente, eu sei a questão. Deixa eu apagar isso aqui então. Isso, apagar aqui. Agora vamos responder mais essa questão do Enem, pra gente ver como é tranquilo e basta saber esse conceito de fração equivalente que fica muito mais fácil. A gente vai fazer essa questão que está aparecendo aí na tela para vocês. Deem uma lida com carinho. Eu já vou colocar direto aqui e vou falar o que ele quer saber, porque é bem tranquilo. Ele disse que na mesa tem uma carta de 6 sobre 8. Tem essa aqui, ó. Essa aqui é a carta que está na mesa. E tem várias outras cartas que estão na mão. São essas outras aqui, ó. 75%, 3,4 e 3 sobre 4. E aí, a gente tem que tentar agora descobrir. Então tá, é isso aí mesmo, tá certo.
ele está perguntando então, quais desses valores aqui são iguais a esse aqui? É isso que ele quer saber. Quais desses números são iguais a esse? Ou seja, por exemplo, tem alguma fração aqui, ó, por exemplo, essa fração. Eu quero saber se essa fração é equivalente a essa. Se ela é equivalente. Lembra aquele conceito que a gente acabou de ver? Que eu posso multiplicar em cima e embaixo por um número, sei lá, multiplicar aqui em cima e embaixo por 2, ou dividir em cima e embaixo por 2, dependendo dos números que estão aqui, tá? Então, primeira coisa que eu acho que é legal a gente fazer. Vamos pegar essa aqui e tornar ela mais simplificada. Ou seja, que fração é equivalente a essa daqui, que é menor do que ela? Que esses números aqui vão ser menores. Por exemplo, que número que eu posso dividir aqui em cima e embaixo? Dá para dividir por 2, não dá? Dividir aqui por 2, dividir aqui por 2. O que eu vou encontrar? Eu vou encontrar 3 em cima, 6 dividido por 2, 3. Embaixo, 8 dividido por 2, 4. Eu vou encontrar o 4. E agora a nossa tarefa é descobrir quais desses aqui que são iguais ao 3 sobre 4. Então, o primeiro a gente já vê aqui, né? Esse aqui é igual àquele lá. Beleza, esse aqui eu matei. Mas vamos na ordem aqui que vocês vão ver que é bem fácil. 75%. A gente pode olhar de cara assim, ah, não, esse aqui não é não. Esse aqui não é não. Aí tira. Só que vamos fazer devagar. Vamos tentar realmente. 75% é a mesma coisa que 75 por 100. Toda porcentagem é uma fração. Toda porcentagem é uma fração. Que fração é essa? É uma fração em que o número de baixo é 100. O nome já está dizendo. O nome é 75%. É 75 por 100. 75 por 100. Essa fração aqui é igual a essa? Não sei. O que eu faço? Vou simplificar. Vou dividir. Diminuir esses números até chegar o mais próximo possível. Aí eu vou conseguir comparar. É igual ou não é igual? Eu vou conseguir comparar só assim. Então, vamos dividir aqui, sei lá, por... Boa. Vamos dividir aqui por, sei lá, 2. Dá pra dividir por 2? Não dá. É ímpar. Por 3. Dá pra dividir por 3? Não, o 100 não divide por 3. Por 5 dá? Por 5 dá. Dividir aqui por 5. Dividir aqui por 5. Deu quanto? 15 em cima. Dividir por 5 deu quanto? Deu 20. Dá pra dividir por 5 de novo? Dá pra dividir por 5 de novo. Por 5 aqui. Por 5 aqui. Deu quanto em cima, gente? 15 dividido por 3? 15 dividido por 5? 3. 20 dividido por 5? 4. Olá. 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 Aqui. Aqui. Quanto é isso aqui? Então dá certo, né? Então realmente o 75 aqui entra na conta. 75 tá certo. Então já tem 2. 34%. Não, peraí. Se o 75% é igual a isso aqui, como que o 34% vai ser igual a isso aqui? Não faz nem sentido, né? Vai embora também. 4,3. Não, vamos lá. 4,3. Posso até confundir, né? Ah, 4, 3, não sei o quê. Mas vamos pensar assim. 3 quartos, isso aqui é uma divisão. Ó. Esse sinal aqui é uma o quê? Divisão. Em toda divisão, a gente divide. 3 dividido por 4. Quantos são 3 maçãs dividido para 4 pessoas? 3 maçãs dividido para 4 pessoas. Isso é menos que uma maçã. Ou seja, esse número aqui é menor do que 1. Esse número aqui, ó, 4, é maior do que 4. Então, nunca que esse número vai ser igual a esse. Elimina também. Tá? Elimina também. Só ligar aqui. Outro número bem legal. Vamos pro próximo aqui, ó. 4 sobre 3. Ele é igual a isso aqui? Não. Como é que 4 maçãs dividido por 3 pessoas vai dar mais ou menos o quê? Uma maçã e pouca para cada um? Imagina, eu tenho 4 aqui para 3. Cada um pega um e ainda sobra outro para dividir, né? Então esse número aqui, ó, é maior do que 1. Esse aqui é menor do que 1. A gente acabou de ver. Esquece também. Esquece ele. 3,4. Mesma história. Esquece ele também. Esse aqui, 0,75. Poxa, ele é menor do que 1. Pode ser que seja. Mas será que ele é exatamente igual? Vamos fazer assim. Lembra que o 0,75 eu posso transformar numa divisão, numa fração. Que fração é essa? Para cada casa que a vírgula pulou, é um zero. É um zero. Seria mais ou menos assim, ó. O 75 continua aqui, 75. E embaixo seria o quê? 100.
Por quê? Porque pulou 2 casas. Então são 2 zeros. Se você fizer essa divisão aqui, 75 dividido por 100, dá esse valor aqui. Tá? Dá esse valor. Sempre que eu tiver um número com vírgula, eu consigo transformar ele numa fração em que o número de baixo vai ser ou 10, ou 100, ou vai ser o 1000, ou vai ser 10.000. Dependendo de quê? Dependendo de quantas casas. A quantidade de casas, 1, 2, é a quantidade de zeros. Tá? É essa a ideia. Então, dei uma fração aqui chamada, uma fração de 75 sobre 100. Essa aqui, olha aqui. Essa aqui, ó. Olha aqui. 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 A gente acabou de ver. Aqui. Aqui. Então, 0,75 é igual a 3 sobre 4. Beleza. Entendi. E o 7,5? Mesma história do 4,3, né? Tem que ser um número menor que 1. Isso aqui é maior que 7, esquece. 6,8, o que tem a ver? Meu Deus do céu, tá doido? Tá doido? Quantos números restaram? 1, 2, 3. Então existem apenas 3 cartas na mesa que vão ter valores equivalentes à nossa carta que tá lá, ó, na mesa. Na verdade, na mesa. Existem 3 cartas na mão que estão igual a carta na mesa ou o contrário, uma coisa assim. Então a resposta 3, letra E. Entendeu? Vocês estão vendo então que fração é simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Eu tenho certeza que você consegue aprender. Ah, mas eu tento, nunca consigo, Léo. Eu já tentei de tudo, eu não consigo. Responde 200 questões de fração, pra ver se você não consegue. 200. Duvido que você não aprenda. Todo mundo consegue aprender. Ah, mas onde é que eu vou encontrar essas questões? Tá aqui, ó. Pode entrar em qualquer site de concurso, aquele site. Responde questão de concurso mesmo. Não precisa ser só questão do Enem, pra você pegar a manha da coisa. Vai em qualquer site de concurso desse aí e coloca lá, questões de fração. Um exemplo de um site, esse aqui, ó, que eu gosto. Por que eu gosto dele? Porque é de graça. wqd.com.br. Você entra lá, aí escreve fração, matemática, vai aparecer um monte de questão de fração e de matemática. Você estuda, responde um monte de questões, responde 200. Depois vem me dizer se você não aprendeu isso aqui e se não ficou fácil, porque depois vai ficar muito fácil. Isso aqui vai ser a maior besteira do mundo, tá? Foi um prazer gigante, um prazer imenso explicar isso aqui para vocês, tentar ajudar um pouco vocês. Eu espero que a gente possa se encontrar muitas outras vezes aqui nesse cantinho, nesse quadro aqui, tá bom? Então um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!